Meu nome é Vradson, eu sou ator, pedagogo e professor de teatro na Secretaria de Cultura e Turismo de Ibiporã. E o que é que eu estou fazendo aqui? A Secretaria de Cultura está com uma nova iniciativa que é a de tornar os nossos cursos mais acessíveis a toda a população. E o que é que eu quero dizer com isso? Seja bem-vindo ao Curso Livre de Teatro da Secretaria de Cultura e Turismo de Ibiporã. Os cursos estão disponíveis aqui nessa plataforma, mas para os alunos que já são matriculados, nós professores estaremos entrando em contato através de lives ou videoconferências para poder tirar as dúvidas do conteúdo que vocês tiverem aprendido durante a semana. Também para os alunos que já estão matriculados na nossa escola, estaremos enviando alguns exercícios no formato de questionário, que vai servir também de avaliação tanto do aluno quanto nossa, para saber como é que a gente está se desempenhando ou se a gente vai ter que mudar alguma coisa, melhorar, o que a gente vai poder fazer para deixar a aula mais interessante para vocês. Também por videoconferência, vamos estar fazendo alguns exercícios práticos, como exercício de respiração, dicção, projeção de voz, leitura dramática e aí por diante. Nas aulas teóricas, vamos estar trabalhando especificamente o teatro clássico, mas vamos passar pela história do teatro, gêneros teatrais e outras formas de se fazer teatro. Para começar, como esse curso vai ficar disponível para quem quiser assistir, a gente vai começar com uma tentativa de conceitualizar o que é teatro. Mas por que tentar? Para responder essa pergunta, eu vou ter como base o livro O que é Teatro, de Fernando Peixoto. O teatro inúmeras vezes parece uma apresentação em crise. Em certas épocas, quase perde o sentido. Em outras, é perseguido e às vezes refugia-se em pequenas salas escuras, às vezes sai para as ruas e redescobre a luz do sol. Sua função social tem sido constantemente redefinida, desde muitos séculos antes da nossa era até hoje. Nunca deixou de existir. Há algum impulso no homem desde seus primórdios, que necessita desse instrumento de diversão e conhecimento, prazer e denúncia. Esse livro ele passa por diversas áreas do meio teatral, tentando buscar esse significado do que é fazer teatro. O problema é, teatro não se faz de uma única forma, não existe uma única fórmula de se fazer teatro. Esse livro apenas menciona, arriscando simplificar temas profundos e contraditórios. Quando defendemos certos valores, sabemos que é justo que também estes valores sejam questionados para nada ser aceito como verdade absoluta. O que o autor está querendo dizer? É aquilo que eu já falei antes, não existe uma fórmula para se fazer teatro. O que o autor tenta fazer nesse livro é achar um senso em comum entre todas as formas de se fazer teatro. E talvez sim usar o que essas formas de apresentar, o que essas formas de se fazer teatro têm de igual para igual, em comum, para usar isso como uma possível definição de se fazer teatro. Principalmente no Brasil, hoje, no caso 1980. Porém, isso serve ainda hoje. É preciso repensar criticamente pensamento e ação, para o teatro vir a ser útil à construção de uma sociedade democrática. Bom, aqui a gente já entra também um pouco da função do teatro. Como, por exemplo, quando a gente for começar a trabalhar a história do teatro, a gente vai falar sobre teatro primitivo, teatro lá no Antigo Egito. Tem também teatro oriental, né? Só que esse talvez a gente acabe não trabalhando, porque como o nosso foco é o teatro clássico, isso talvez a gente faça algum workshop, alguma outra coisa para falar sobre. É lógico, tem algumas coisas relacionadas ao teatro que vão aparecer independente do gênero de teatro que você faça. Dentro dessas formas de se fazer teatro, tem algumas coisas que se repetem. Talvez por causa dessa repetição que a gente consiga trazer uma tentativa de conceito, um quase conceito, né? O conceito que eu digo está mais dentro de um consenso entre todos os gêneros teatrais do que sobre um conceito específico. O teatro é isso e ponto final. Não é. Tá, aqui a gente está falando sobre fazer teatro, o que é teatro, existem vários tipos de fazer teatro, e teatro isso, teatro aquilo. Sim, mas o que é teatro? Um espaço, um homem que ocupa esse espaço e outro homem que observa.
Entre ambos, a consciência de uma cumplicidade que os instantes seguintes poderão até atenuar, fazer esquecer e talvez acentuar. Bom, eu acho que esse trecho é um trecho pequeno de um livro, O que é Teatro, do Fernando Peixoto. Só que não é só isso, esse livro não para só nisso. Isso daqui, assim, talvez seja uma forma já resumida do como fazer teatro, do como o ator se sente, de como o público se sente. Existe um teatro? Ou em função da vida econômica política, o teatro hoje é uma coisa, amanhã outra, ontem foi diferente? Sim, o teatro não foi igual desde seu início, né? Tanto que a gente separa lá teatro primitivo, depois tem o teatro grego, né, que teatro grego é o mais próximo do que a gente faz hoje, mas não necessariamente o que a gente faz seja teatro grego. O que a gente faz tem muita base no teatro grego. Talvez o teatro grego foi quando o teatro começou a se formalizar, porque antes disso ele era mais uma questão ritualística mesmo, tá? Bertolt Brecht, com tranquila lucidez, desenvolveu sua poética da arte materialista e dialética, liberta da estética tradicional e voltada para a transformação produtiva da sociedade, ironicamente afirmando que, para isso, se fosse necessário para evitar controvérsias inúteis, será preferível chamar teatro de teatro e não perder tempo com coisas menores. No caso aqui, o que ele está falando? O teatro ele tem uma função social também, não é só apresentar. Teatro não é só você decorar um texto, ensaiar esse texto, subir no palco e recitar esse texto. Não, a gente tem que ter um objetivo, a gente tem que ter um porquê. Por que a gente faz isso? O que a gente está querendo com isso? É só entretenimento? Talvez, às vezes pode ser só entretenimento, mas a sua grande maioria, mesmo dentro do entretenimento, a gente tenta lucidar as pessoas, trazer alguma coisa, agregar alguma coisa para as pessoas, além de só apresentar. Mas afinal, um espaço, um ator e um espectador basta? Basta isso para existir teatro? Teatro é uma palavra de significado ambíguo. Etimologicamente, a origem é o verbo grego theastai, ver, contemplar, olhar. Inicialmente designava o local onde aconteciam espetáculos. Mais tarde serve para qualquer tipo de espetáculo, danças selvagens, festas públicas, cerimônias populares, funerais solenes, desfiles militares e etc. A ideia que a palavra hoje desperta em nós só aparece definitivamente no século XVII. O que distinguiria o teatro das outras manifestações semelhantes? Bom, eu acho que o que distinguiria o teatro das outras manifestações? Talvez aí a gente possa usar fatores que estão dentro do que a gente considera teatro e comparar. Aí quando a gente compara, a gente define se é realmente teatro, se tudo isso é teatro ou não. Porque, tipo, por que se tudo isso está sendo feito no local onde era feito teatro, por que a gente não pode chamar isso de teatro? Bom, vamos então àquela definiçãozinha. Para ser teatro, a gente precisa de um ator, ou no caso, um contador de história, alguém para ouvir e um lugar onde isso acontece. Tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão do lugar em si. Né? O teatro ele precisa ser feito sempre no teatro? Não, o teatro pode ser feito em vários outros lugares. Tá legal? Também ainda o Silvio D'Amico, ao citar o teatro como a comunhão de um público com um espetáculo vivo, sente a insuficiência da definição. O que falta é a consciência de uma cumplicidade, que mencionamos no início. Trata-se de uma reapresentação, trata-se de uma representação. No caso aqui, também serviria para diferenciar o teatro dessas outras coisas que acontecem no local chamado de teatro. Para o teatro precisa ter a questão da cumplicidade entre o ator, entre quem está apresentando e o público, né? E o ator ele tem que estar de alguma forma representando,
né? Ou seja, para ser teatro você tem que estar representando. Não precisa ser através de fala, não precisa ser através de gestos. A simples ausência de fala ou ausência de gestos já pode ser considerado teatro, desde que isso venha de uma representação, de uma forma de representação. Algumas tendências do teatro contemporâneo excluem a necessidade de um espaço próprio e definido para a realização da manifestação teatral. Mas no sentido mais amplo da palavra, este espaço poderá ser qualquer espaço. Uma esquina, uma loja, um restaurante, um trem, etc. Foi o que eu falei, tipo, existe o local chamado teatro e existe o teatro que pode ser feito em qualquer local. Como afirma Augusto Boal, que formula a proposta radical de um teatro invisível, no qual o espectador só tem conhecimento e consciência de ser espectador, o teatro poderá ser realizado até mesmo nos teatros, até mesmo pelos atores. O que ele quer dizer aqui? Augusto Boal tinha uma forma diferente de fazer teatro, né? A gente chama chamado de o teatro do oprimido. Ele poderia ser feito em qualquer lugar, totalmente em qualquer lugar, até dentro do ônibus podia ser feito, e muitas vezes a cena parava, pegava alguém da plateia, colocava no lugar do ator, e essa pessoa, o público, virava ator e começava a atuar junto. No caso, não precisaria de um texto decorado, era por improviso mesmo. Não precisaria de um ator profissional, o público fazia parte do teatro. Era uma forma de trazer o público para dentro do espetáculo, sem deixar de ser teatro, porque mesmo ele não sendo ator, como ele foi trazido para dentro da cena, como ele foi trazido para dentro do espetáculo, ele está então representando. A partir do momento que ele está representando, ele está fazendo teatro, né? É lógico que ele não está representando sozinho, ele está representando diante de um restante de um público que, segundo o teatro do oprimido, pode ou não vir a fazer parte da cena mais cedo ou mais tarde. Uma coisa que a gente precisa levar muito em consideração é que o teatro clássico, a nossa forma de interpretação, a nossa forma de representação, ela depende totalmente também de uma forma de literatura, ou seja, o teatro clássico também é literatura. Muitos reconhecem o que lhes parece uma grosseira simplificação, reivindicando o reconhecimento de uma indivisível santíssima trindade: o ator, o espectador e, primordial e sempre presente, o autor. No caso, o autor é aquele que cria. Lembra lá no começo? Que é teatro, um espaço, um homem que ocupa esse espaço, só que detalhe, esse homem não está só ocupando esse espaço, ele está contando uma história. Só que da onde que veio essa história que esse homem está contando? Alguém escreveu, o autor. Caso essa história não tenha sido escrita, caso essa história esteja sendo inventada na hora, o papel do autor se direciona para o próprio ator que se torna autor. No entanto, o autor continua em cena. Será o ator elemento central e agente criativo do espetáculo vivo, único e indispensável, um indivíduo limitado à condição de intérprete? O que ele está querendo dizer aqui? Ou seja, ele não tem a condição de criar, ele sempre vai pegar um texto de outra pessoa e vai representar esse texto. Não, durante o improviso, o ator acaba fazendo também a função de autor, já que ele está criando simultaneamente a interpretação. Simplificando um processo complexo, se estudarmos as nem sempre pacíficas relações entre dramaturgos e encenadores, sobretudo nas últimas décadas, será possível esquematizar uma divisão da história do espetáculo em dois campos opostos: aquela poética, que definem o teatro como o local onde o verbo se fez carne, e, portanto, a palavra é a mãe soberana. Nesse trecho do livro, a gente está falando especificamente sobre a relação do autor e do ator, como se o ator ele tivesse sempre condicionado àquilo que o autor escreveu. E, na verdade, não é assim. Existem alguns termos que a gente usa no teatro, por exemplo, os caquinhos.
Quando a gente fala de caquinho, a gente está falando sobre pequenas partes da fala que são acrescentadas no texto, muitas vezes para poder deixar o texto mais confortável para o ator interpretar, para o ator falar. Nem sempre aquilo que está escrito é a melhor forma de ser dita. A única coisa que a gente, como ator, tem que levar muito em consideração é não mudar o significado da frase, não colocar uma vírgula num lugar diferente, por exemplo. Outra coisa legal sobre essa parte, sobre esse trecho do texto, é aquela parte que fala que define o teatro como o local onde o verbo se fez carne. Eu sempre costumo falar para os meus alunos que o ator é como se fosse uma espécie de Deus em cena. Porque qual outra profissão a gente tem a capacidade de pegar uma coisa que está ali só no papel e transformar aquilo em vida, dar vida para aquilo. A gente está pegando um personagem, um papel que está concebido apenas ali no texto e emprestando o nosso corpo para que esse personagem ganhe vida. No caso, o verbo se fazendo carne através do nosso próprio corpo. Brecht e os que retomam as proporções teóricas residem justamente no estabelecimento de um ato de conhecimento divertido, dialeticamente aberto entre ator, homem que ocupa o espaço cênico, e o espectador, aquele que observa seus gestos, palavras e movimentos. E a tarefa histórica e crítica do terceiro componente da Santíssima Trindade, o autor. E por fim a gente chega naquela conclusão de que o ator precisa do público, o público precisa do ator e juntos constroem aquela história. Wentworth encontrou palavras precisas para definir essa comunicação, centro da reflexão de hoje sobre a questão teatral. Atores e espectadores se enfrentam num espetáculo com dois grupos de produtores, entretendo-se mutuamente, criticando-se, revelando-se mutuamente necessários. Pode ser através de um texto escrito, pode ser através de improvisação, que coloca o ator no papel de autor, e juntos eles se entregam para a formação do espetáculo. De acordo com o livro, o que é teatro? O que a gente pode entender então? O que a gente pode trazer para a gente usar como uma tentativa de definição do que é teatro? Um espaço, seja ele qual for, uma pessoa contando uma história ou interpretando, e outro homem que observa. Mas não só observa, também se emociona, se alegra e troca experiências de forma mútua com aquele que está representando. Tem muito mais coisa, é lógico, isso que eu passei para vocês foi só um resumo do que seria teatro, de como a gente poderia definir o teatro em si. Mas enfim, por hoje é isso. E eu espero que vocês continuem assistindo às nossas aulas. Esse daqui foi meio que o vídeo piloto. Vamos ver como é que vai saindo. Se tiver um bom retorno, a gente continua fazendo outros vídeos, se aprofundando um pouquinho mais no que é teatro, no como fazer teatro, como surgiu o teatro e aí por diante. Beleza? Então, conto com vocês. Até semana que vem.